Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Naira de Almeida Oliveira Ávila, eu sou psicóloga clínica e pós-graduanda em neuropsicologia, e eu estou aqui hoje para poder falar com vocês um pouquinho sobre Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, é o mês em que foi escolhido para podermos falar sobre esse tema que até pouco tempo atrás era considerado um tabu. Ninguém podia falar, ninguém podia comentar. Hoje em dia, nós temos esse direito de podermos falar e de podermos ajudar as pessoas que pensam sobre isso. Eu trato diariamente pessoas que comentam, que relatam, que querem se suicidar, que pensam em cometer um ato para acabar com sua própria vida, porque na cabeça dessas pessoas elas veem a morte como a solução de seus problemas. É importante lembrar que quando uma pessoa chega ao ponto de pensar em suicídio, de ver o suicídio como a principal forma de se livrar de todo sofrimento, é uma pessoa que já tentou muita coisa. Ela tentou tudo que ela achava que seria possível e a única forma que agora ela vê para resolver esse problema, para resolver essa dor, é tirando a própria vida. Pessoas comuns, né? Pessoas comuns podem querer cometer suicídio. Eu estou no Espírito Santo, na cidade de Pancas, Espírito Santo, e o Espírito Santo é um estado muito pequeno, mas que tem um índice de suicídio muito alto. Nós temos a Terceira Ponte, que é a ponte que liga Vitória, capital do estado, com Vila Velha, e essa ponte ela é uma das mais altas do Brasil, e nela são cometidos diariamente vários suicídios. Além da Terceira Ponte, nós temos também a cidade de Santa Maria de Etibá, que também é uma cidade do interior do estado, na região serrana, e lá existe uma população que vive de plantações. E essas plantações, para poderem sobreviver, para não morrerem de pragas, eles utilizam de muitos agrotóxicos. O que acontece é que a utilização de agrotóxicos dessas pessoas não é uma forma feita regular. Então, eles utilizam de qualquer forma. E por eles utilizarem sem roupas específicas, sem máscara, sem luva, eles estão sendo intoxicados. E com essa intoxicação, eles têm uma depressão fortíssima e através da depressão eles acabam cometendo suicídio. Quero ressaltar aqui que não são todas as pessoas que têm depressão que cometem suicídio, depende do nível da depressão. Geralmente é depressão em alto grau, ou seja, o mais alto grau da depressão é depressão maior, que é a pessoa que pode ter pensamentos suicidas e pode cometer suicídio. O suicídio, ele é um tema comum, infelizmente. Ele está presente na nossa vida, muito perto da gente, só que às vezes a gente não fica sabendo, porque é um tema que não pode ser divulgado pelas mídias sociais, pela televisão, pelo rádio, por qualquer parte, internet. Então, muitas vezes a gente não fica sabendo do nível de suicídio que existe no nosso país. O estado do Rio Grande do Sul é o estado onde mais se comete suicídio no Brasil e também é o estado onde tem mais alertas de autoagressão e automutilação, que é aquelas pessoas que cometem dor e danos a si mesmo. É importante falar que no ranking mundial de mortes, suicídio é o 15º. É o 15º tipo de morte no mundo. Então não é algo tão incomum assim. É algo comum, é algo que está ao nosso redor e que a gente às vezes não sabe. Por que setembro é o mês de prevenção ao suicídio? Setembro é o mês de prevenção ao suicídio porque o dia 10 de setembro é o mês de combate ao suicídio. Foi escolhido esse mês por conta de alguns fatos que aconteceram e aí eles decidiram que setembro seria o mês que nós falaríamos mais sobre isso. Nós da psicologia apoiamos muito o mês de Setembro Amarelo porque é um mês muito importante, mas eu gosto de ressaltar que não é só em setembro que a gente tem que prevenir, que a gente tem que falar sobre o suicídio. Setembro é o mês que a gente dá esse alerta. Não é amarelo à toa, né? É uma atenção que a gente dá maior a esse tema, mas nós lidamos com isso todo dia.
Então, setembro é o mês que nós falamos sobre isso, mas todos os dias nós precisamos de falar, nós precisamos de comentar sobre esse tema. E eu lido com isso todos os dias com os meus pacientes. Eu tenho pacientes que têm uma vida super estável, têm família, têm tudo, mas querem se suicidar, veem como a única solução para a sua vida. É muito triste de ver isso. A gente intervém naquilo que é necessário, né? E é muito gratificante ver quando essa pessoa vai saindo desse nível e ela vai vendo que tem solução, que existe tratamento e que ela pode sim ficar bem. Você que é amigo, você que é colega, se você ouve alguém falar assim, eu não tenho mais vontade de viver, se eu morresse talvez eu resolveria o problema de todo mundo, talvez se eu morresse seria melhor para mim, vontade de sair andando e sem destino, vontade de sumir, né? São alguns temas de pessoas que estão pensando em suicídio, pessoas que pensam em suicídio, que estão planejando suicídio, elas não fazem isso sem dar um sinal. Então, essas falas são alguns dos sinais. Nenhuma pessoa comete suicídio, de acordo com as pesquisas feitas, sem dizer que ela vai fazer isso. Então, essas falas, eu vou sair daqui, eu vou sair andando sem rumo, vontade de morrer e tudo mais, são falas de pedidos de socorro. Pessoas que pensam em suicídios, elas não querem chamar atenção, elas querem ajuda, só que elas não conseguem virar socorro, me ajuda, elas apenas conseguem dizer algumas coisas como essas e isso indica que elas estão pedindo ajuda. Então, se você é amigo de alguém, se você conhece alguém que fala assim, que mudou o comportamento, ajude. Não critique, não julgue. Ajude, acolha essa pessoa. Como ajudar? Acolha essa pessoa. Não julgar é a primeira parte. Não critique nunca essa pessoa. Converse com ela, mostre que você está à disposição dela para o que ela precisar e que você pode apoiá-la na questão de ajudá-la a buscar ajuda, escutar o que ela tem a dizer, porque talvez ela tá assim porque ela não consegue falar, não tem ninguém para escutá-la. E se ela não consegue falar com você, leve ela até um profissional capacitado, no caso de um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista ou até mesmo um clínico geral. Ela precisa de ajuda, ela precisa de ser ouvida e ela precisa de ver que existe solução, que morrer não é o caminho, que ela pode sim viver e viver bem e conseguir lidar com tudo isso que causa tanto sofrimento para ela. A morte não é a melhor solução. A minha campanha nesse Setembro Amarelo de 2019 é Todos pela Vida. Então, que todos nós possamos lutar pela vida e que possamos ajudar quem está ao nosso redor a também lutar pela vida. Setembro não é só o mês do Setembro Amarelo. Setembro é o mês de nos alegrarmos por podermos falar desse tema e por podermos ajudar pessoas que necessitam de nós. Então, se você tem alguém aí do seu lado que está precisando, que você vê que está pensando, tendo pensamentos suicidas, que faz esses comentários, busque ajuda, converse com essa pessoa, leve ela até um profissional capacitado, auxilie ela no que for necessário, chame um profissional para ir até a empresa, façam rodas de conversas, conversem, porque às vezes os pensamentos dessa pessoa não é apenas dela, às vezes existem muitos outros com esses mesmos pensamentos. Então é importante as pessoas verem que elas não estão sozinhas, que elas podem encontrar ajuda em você, elas podem encontrar ajuda com o outro que está ao lado dela e elas podem encontrar ajuda especializada. Busque ajuda, ajude essas pessoas, todos pela vida. Esse é o nosso setembro, esse é o Setembro Amarelo de 2019. Um beijo a todos e muito obrigada pela oportunidade. Tchau!